Vamos lá, gente. Temos que ser objetivos na análise. Vou pedir para todos sermos objetivos. Os alunos acabaram me avisando que estão assistindo de aeroporto, etc. Tal. Então, vamos deixar aqui nossas impressões. Angélica, colega nossa do MP, está assistindo. Vamos lá. Gente, eu quero começar falando de penal. Vamos direto ao ponto. Aqui o nosso objetivo não é ficar trazendo um gabarito extraoficial. É fazer um comentário da prova, entrar em uma outra questão que pode aparecer como bola dividida. Começo falando de penal, eu acho que foi uma prova muito interessante. Acho que a examinadora, como nós já imaginávamos, muito bem preparada, não correu riscos. Ficou muito em cima de letra de lei e jurisprudência. Quando ela arriscou doutrina, gente, quando ela arriscou doutrina, isso aconteceu numa pergunta que envolveu o concurso de pessoas, quando ela arriscou doutrina, a resposta certa era letra de lei. Era letra de lei. Então, eu acho que a doutora Jaqueline não se arriscou e acabou fazendo uma prova muito legal. Merece todos os aplausos. Eu acho que é uma prova muito bem feita, principalmente porque ela conseguiu, a doutora Jaqueline conseguiu navegar em vários pontos do edital. Penal geral, penal especial, legislação penal especial, sem deixar de explorar recentes leis, como nós já vimos anotado no aulão. Então, vamos lá, rapidamente, gente. Ó. Eu comecei o aulão falando que eu tinha certeza que ia cair a lei de racismo. Acho que vocês estão lembrados. Foi o primeiro ponto, a primeira dica da minha parte no aulão foi lei de racismo, mas eu resolvi explorar a questão da injúria qualificada pelo preconceito e a homotransfobia. A examinadora, como eu já imaginava, foi para a lei de racismo e inaugurou, pelo menos a prova que eu tenho aqui comigo, inaugurou com a lei de racismo, não cobrou essas questões decididas pelo Supremo, e no que diz respeito à injúria qualificada pelo preconceito, eu avisei que o Supremo decidiu menos do que deveria, talvez por isso ela não cobrou numa prova objetiva, isso pode aparecer numa segunda fase ou numa fase oral, e aí ela acabou trabalhando a lei de racismo, letra de lei, sem novidades, inclusive explorando o Fabrício Ferracini Silvares, quantum de majorante, sabe? Se é de um terço à metade, essas coisas. Tá. Então, a primeira questão, letra de lei. A segunda questão envolvia imputabilidade. E também a resposta correspondia à letra de lei, artigo 96, parágrafo único. Extinguiu a punibilidade, não subsiste medida de segurança, né, pessoal? Então, letra de lei. A terceira questão, lei de drogas. E aqui ela foi além da letra de lei. Aqui ela ficou com jurisprudência tranquila do STJ e do STF. Cheio de pegadinhas. Por exemplo, tráfico privilegiado admite penas restritivas de direitos, vírgula, mas não perde o caráter hediondo. Gente, perde o caráter hediondo. Essa súmula do STJ já morreu. E, aliás, se ela já estava morta, o pacote anticrime colocou uma pá de cal no assunto. 33, parágrafo 4º, não é equiparado a hediondo. Então, cheio de pegadinhas, mas ela ficou com lei de drogas. Inclusive, ela explorou uma recente súmula do STJ, onde o agente nega o tráfico, mas admite o porte para uso próprio. Nega que era para tráfico, diz que era para uso próprio. Condenado por tráfico, essa, entre aspas, confissão, não pode atenuar a pena. Tem súmula do STJ nesse sentido. Se ele quer ter uma atenuante no tráfico pela confissão, ele tem que confessar o tráfico, não basta confessar o uso ou o porte para uso. Ela também cobrou essa jurisprudência sumulada. Então, a terceira questão, lei de drogas, em cima de jurisprudência do STJ e do STF. A quarta questão, eu já tinha cantado a bola no aulão, eu avisei vocês. Quem assistiu ao aulão, eu avisei. Gente,
vai cair lei de abuso de autoridade. Por que vai cair a lei de abuso de autoridade? Porque a sua examinadora participou do grupo de trabalho do Ministério Público de São Paulo sobre a lei de abuso de autoridade. Ferracini, Fabrício, Silvares, não deu outra. Ela cobrou a lei de abuso de autoridade. E cobrou de uma maneira interessante, porque ela colocou o artigo 28 da lei de abuso de autoridade, e em cima do artigo 28, ela acabou explorando algumas questões fáceis, viu? Chegou até a dizer que esse crime é punido na modalidade culposa. Gente, não tem sentido. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são dolosos e precisam daquele elemento subjetivo específico do parágrafo 1º, artigo 1º da lei. Então, ela cobrou abuso de autoridade, como nós já imaginávamos, e cobrou de uma maneira muito inteligente. E eu acho que ela não complicou a vida do candidato. A quinta questão, pelo menos a prova que eu tenho aqui, explorou furto. E aqui ela misturou jurisprudência e letra de lei. E a resposta correta é uma resposta... Na verdade, ela queria que o candidato assinalasse a alternativa incorreta. E aqui tem outro detalhe, Fabrício, Ferracini e Silvares. Constantemente ela cobrou a alternativa correta. Nessa ela cobrou a incorreta. Nessa ela cobrou a incorreta. Então, cuidado, que a incorreta é aquela que desconsiderou a redação do 155, parágrafo 2º. O agente, para ter direito ao privilégio, basta ser primário e pequeno valor da coisa subtraída, não precisa ter bons antecedentes. Tá? A outra questão, penas. Aliás, ela cobrou duas questões envolvendo penas. Uma primeira, ela cobrou cálculo da pena, ficou em cima de jurisprudência. Em cima de jurisprudência. Então, bem tranquilo isso aqui. E a questão seguinte, ela cobrou penas restritivas de direito. Novamente misturando letra de lei e jurisprudência. Misturando letra de lei e jurisprudência. Aliás, nessa questão que ela cobrou PRD, muito interessante que ela quis ver se o candidato sabia direitinho a diferença entre multa e prestação pecuniária. Porque a multa não pode ser convertida ou não pode haver reconversão, segundo alguns, em caso de descumprimento. Então, estão me dizendo que aqui ela cobrou a correta. Teve uma aqui que ela cobrou a incorreta, gente, que ela vinha numa toada de correta, depois cobrou a incorreta. Não lembro bem qual é. Mas não vem ao caso, porque eu não vou entrar nessas minúcias. Apenas nesta, que ela fala da PRD, ela quer saber se o candidato sabe a diferença entre multa e prestação pecuniária, porque a multa descumprida não pode ser convertida em privativa de liberdade. Já a PRD descumprida pode sim ser convertida em privativa de liberdade. Quem é meu aluno sabe que eu termino a aula de PRD com esse quadro. Eu termino a aula de PRD, na verdade, quando eu falo de multa, eu termino a aula de multa com um quadro comparando multa e PRD, e o último item é exatamente a impossibilidade de reconversão da multa e a possibilidade de reconversão da PRD. Vamos lá. Gente, ela cobrou depois reabilitação, e reabilitação ficou em cima de letra de lei. Letra de lei. Pessoal, quando é indeferido o pedido de reabilitação, você não precisa aguardar 2 anos para renovar o pedido. Quando é indeferido o pedido de reabilitação, ao preencher novamente os requisitos ou ao colacionar as provas que você tem que juntar, você já pode fazer outro pedido a qualquer tempo. A qualquer tempo. Não precisa aguardar 2 anos para renovar o pedido de reabilitação. Letra de lei, letra de lei. A questão 9 é uma questão que eu falei para vocês no comecinho, concurso de pessoas. Nessa questão parece que ela dialoga mais com a doutrina, porém a resposta correta acabou sendo o quê? Letra de lei.
Então, olha como ela não correu risco. Resposta correta, letra de lei. Ela fala que na autoria imediata e no autor intelectual, ambos são partícipes do crime. De acordo com a teoria do domínio do fato, não são meros partícipes, são autores do crime, né? Então, ou coautores. Então, aqui ela não correu risco. A resposta correta correspondia à letra de lei. Lei Maria da Penha, estava na cara que ela ia cobrar isso. Ela cobrou uma questão envolvendo Lei Maria da Penha. Eu avisei vocês no aulão. Eu avisei vocês que ia cair stalking, avisei que ia cair violência psicológica. Eu coloquei no aulão 2 links para vocês baixarem os enunciados do MP de São Paulo. E ela cobrou um tema, Ricardo, Fabrício e Silvares, que eu bati na tecla no aulão e bato na tecla nas minhas aulas. Cuidado, o crime de stalking depende de representação, mesmo quando cometido no ambiente doméstico e familiar, gente. Ele não passa a ser de ação penal pública incondicionada. Tinha lá uma afirmação dizendo que o stalking, na Lei Maria da Penha, de ação penal pública incondicionada. Não é. Continua dependente de reputação. É um dos enunciados do MP de São Paulo. Eu avisei em sala de aula, pedi para vocês baixarem o enunciado. Tem um enunciado exatamente nesse sentido. Galera do nosso grupo de estudos, quando eu dei aula para vocês de stalking, eu falei isso várias vezes. Rapidamente, depois ela cobrou, bom, ainda na Lei Maria da Penha, ela cobrou violência psicológica, como eu já imaginava, e aqui tem uma pegadinha, viu? Ela falou que stalking, violência psicológica, a vítima necessariamente é mulher. Gente, no stalking não, no stalking a vítima pode ser homem e mulher. Se mulher, vítima, e nas condições do parágrafo 2º do artigo 121, tem uma causa de aumento de pena. Somente a violência psicológica que a vítima só pode ser mulher. Depois ela cobrou o Estatuto do Idoso, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe. No Estatuto do Idoso, é isso que eu vou aguardar o gabarito dela. Se ela colocar como correta a alternativa que diz que o Supremo manda aplicar o rito sumaríssimo para os crimes do idoso e não permite a aplicação de medidas despenalizadoras da Lei 9.099, aqui haverá uma fissura. Aqui vai ter problema. Por quê? Porque tem até um estudo do Calcrim, feito pelo Ricardo Silvares, que aqui está. Tem um estudo do Calcrim, dizendo que não é essa a interpretação que deve ser extraída da ADI do STF. O STF mandou aplicar o rito sumaríssimo como proteção eficiente e suficiente, e ele apenas negou a redefinição de crime de menor potencial ofensivo para os crimes do Estatuto do Idoso. Falou, não são crimes com pena de até 4 anos, são crimes com penas de até 2 anos. Acima de 2 anos não admite transação penal, mas até 2 anos admite. Então tem um estudo do Calcrim. Oi, Ricardo. Não, é só uma coisa. Sabe o que engana muita gente em relação a isso? A ementa do acórdão. O estudo do Calcrim faz uma análise do acórdão e não da ementa. E aí mostra exatamente isso. Que é isso que você está falando, que não está vedada transação penal, não está vedada a suspensão constitucional do processo, vai depender muito... Vamos aguardar, Ricardo, esse gabarito. Se ela ficar com essa alternativa, aí nós vamos colocar depois nas redes argumentos para recurso. Até porque o Centro de Apoio às Promotorias Criminais fez um estudo explicando aonde está o equívoco dessa interpretação. Aí, essa discussão, né, Rogério? Essa discussão nós tivemos com os próprios alunos nossos do RSC Online, especificamente a discussão em cima desse ponto. Nós fizemos com o pessoal do ano passado e fizemos no início desse ano. Foi exatamente esse ponto. Muita gente dizendo que lembrou do estudo do Calcrim. Show. Gente, estou vendo que meus tempos estourou aqui. Ó. Ela cobrou Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela cobrou crimes de prefeito, ela cobrou lei de falências e um crime contra a administração da justiça. Aliás, o crime contra a administração da justiça foi ridículo. Ela perguntou qual destes crimes tem uma pena majorada se o agente se vale de anonimato ou nome suposto. Só pode ser denunciação caluniosa, artigo 340 do Código Penal. Então, essa questão foi mamão com açúcar.
eu volto a dizer, gostei da prova, achei que a examinadora ela navegou num ambiente bastante confortável. Ela não fez uma prova fácil, mas também não acho difícil. Ela fez uma prova que eu acho condizente com a primeira fase. Se eu vejo alguns candidatos dizendo que achei a prova difícil, essa dificuldade entendo que não se deve a penal. Tá? Gente, muitos de vocês estão perguntando, deixa eu só aqui, ó. Calma que nós já vamos conversar. No meu site RSC Online já está o anúncio dos cursos de segunda fase para o MP de São Paulo. São 100 vagas. Então, cuidado, você clica aqui e aí, ao clicar aqui, você vai ter os produtos de segunda fase. São 2 produtos. Um produto é rodada de simulados, apenas rodadas de simulados. Outro produto, grupo intensivo para a segunda fase do MP de São Paulo. Esse vai ter aulas, esse vai ter mesa redonda, vai ter planilhamento, vai ter material de apoio e vai ter, obviamente, simulados. Então, e sempre corrigido. Sempre simulado, gente, com correção. Quando eu falo em simulado, obviamente, devidamente corrigido na dissertação e na peça prática pelos 4 professores que estão aqui, com correção individualizada. Por isso que nós restringimos o número de alunos. 100 vagas. Por que 100 vagas? Porque nós vamos corrigir sua prova de maneira individualizada. Não dá para abrir mais vagas, porque nós não temos condições de dar a atenção que nós queremos dar para esses 100 alunos que vão para a fase oral, certamente. Eu falo mais daqui a pouquinho, vejo algumas pessoas pedindo para repetir, mas está tudo no rsonline.com.br. Quem é o próximo? Posso falar, porque senão vai acabar minha bateria aqui. Processo penal também é na sequência, né? Salvo engano. Bom, pessoal, processo penal... Se bem que acabou minha bateria. Processo penal... Acabou a bateria do quê? Não entendi. Você do computador, do computador. Mas você não tem Não, mas eu tenho desde de cabeça aqui. O processo penal, eu achei o seguinte. Algumas questões. Faz assim, ó. Você não tem erro, não acaba a bateria assim, ó. Pois é. É porque foi muito em cima aqui, a gente teve que correr para ver a prova. Pessoal, dizer que nós recebemos a prova graças ao Wellington Cardoso, aluno nosso, um cara excepcional. Obrigado, Wellington, aqui, publicamente agradecer. Recebemos a prova 19h40. Então, foram 20 minutos de análise da prova aqui. Vai lá, Ricardo. Então, o que eu acho é o seguinte. Eu achei a prova uma prova bem... A prova de processo penal, pelo menos, foi uma prova ambígua assim, em alguns aspectos, né? Como você falou. Eu achei que o examinador de processo penal, ele usou em algumas questões bem a letra da lei, o que dificulta em alguns aspectos, porque requer uma certa memorização de alguns pontos. Ao passo que, em outros pontos, ele dava para fazer a prova sem tanto esse tipo de conhecimento. Mas, de qualquer maneira, me pareceu assim calcado muito na letra da lei. Em relação aos temas, eu senti falta de alguns temas, para falar bem a verdade, Rogério. Eu senti falta de temas que eu achava que cairia, e outros não foi surpresa ver que caíram. Por exemplo, não foi nenhuma surpresa ver que caiu a NPP. Né? Não tem um concurso que não caia a NPP hoje em dia. Portanto, aliás, caiu a NPP em penal, viu? Também caiu a NPP em penal. Caiu também em penal. Caiu. Então, caiu a NPP em processo penal, o que já era mais do que esperado, né? Mas, por exemplo, eu senti falta de competência. Eu não teve nenhuma pergunta que eu me lembre aqui sobre competência. Eu senti falta de perguntas sobre prisão e liberdade provisória, que é um tema com várias alterações, né? Eu senti falta disso. Sobre inquérito policial também senti falta. As perguntas, assim, pelo que eu vi aqui, agora recuperei as minhas anotações. O que mais caiu em processo penal foram questões sobre execução penal. Né? Não é que foi muito superior,
mas caiu, teve uma questão só sobre falta grave, já são aí 5 alternativas, e depois caiu 2 alternativas que dizem respeito a isso, a livramento condicional e tal, em outra questão. Enfim, no final foram umas 12 alternativas, mais ou menos, só de processo, só de execução penal. Depois, no aulão eu bati muito na tecla de execução penal, viu? Sim, sim. Júri, né? Deu para ver, assim, a primeira questão foi sobre júri, e foi uma questão, assim, tinha um monte de coisa que podia ser explorado do júri, é verdade, né? A gente sempre pensa em explorar. Ele preferiu explorar questões assim mais ligadas à letra da lei, assim, e alguns aspectos que particularmente são importantes, mas não tão importantes. Enfim, me decepcionou um pouquinho essa pergunta, mas eu achei que era uma pergunta meio com decoreba ali, não achei muito proveitosa, assim. Acho que complicado quando você tem uma pergunta dessa natureza, né? Que mais? Houve perguntas sobre... desculpa, deixa eu ver aqui um negócio, a minha anotação aqui. Nós tivemos perguntas também sobre leis especiais, mas aí foi picado ali. Então, por exemplo, lavagem de dinheiro teve uma alternativa, lei de proteção a testemunhas teve outra, lei de identificação criminal teve outra, Código de Trânsito Brasileiro teve outra, esses aspectos processuais. Então, foi coisa meio picado dessas leis, não é? Teoria Geral dos Recursos, caiu uma questão só sobre recurso de ofício, como é chamado, né? Ou a revisão obrigatória, né? Isso caiu também, se dedicou a isso. Dedicou, e aí que eu falo, por exemplo, não teve uma questão sobre competência, não teve uma questão sobre nulidade, sobre prisão provisória e liberdade, mas teve uma pergunta inteira ali, com 5 alternativas sobre citação e intimação, entendeu? Então é isso que meios extraordinários de obtenção de provas, nós tivemos aí algumas alternativas sobre isso. Teve uma questão sobre colaboração premiada, que foi calcada na letra da lei, totalmente na letra da lei, e algumas questões sobre sigilo bancário, né? Então, cobrou ali a lei complementar 105, o que não é propriamente uma surpresa. Teve uma alternativa sobre sentença e só uma sobre ação penal. Então, assim, foi uma prova em que eu diria que fugiu em certos aspectos da incidência daqui do nosso concurso. Teve ali Tribunal do Júri, que sempre cai, execução, que sempre cai, mas faltou mais perguntas, por exemplo, sobre prisão, sobre competência, sobre recurso, que é algo que muitas vezes cai nas nossas questões, nos nossos concursos. Eu não quero tomar todo o tempo aqui, mas Ricardo, eu vou só... alguma questão que você acha que pode dar um probleminha aí? Sim. Tem muita letra G. Qual que seria? Eu acho que a do ANPP, viu, Rogério? Eu acho que a do ANPP pode dar algum problema. Deixa eu só pegar ela aqui. Do ANPP pode dar problema, porque tem uma alternativa que fala o seguinte, que fala da natureza jurídica da decisão de homologação. E fala que é uma decisão declaratória, né? Que vai aferir a voluntariedade e a legalidade do acordo. Mas aí diz, não se permitindo adentrar-se ao mérito. Eu não sei exatamente qual foi a intenção aqui do examinador ao dizer que não se permite adentrar ao mérito. Por quê? Porque o juiz vai ter que, na decisão homologatória, analisar os requisitos de uma possível ação penal. Por quê? Só cabe ao ANPP... Justa causa, né? A justa causa, quando não for causa de arquivamento. Portanto, ele vai ter que analisar isso. Isso diz respeito à justa causa, que não deixa de ser uma questão de mérito. Claro, não é o mérito da ação penal, porque não tem ação penal. Mas, então, enfim, é uma questão de mérito. E acho que mais chama atenção aqui, e aqui ele pedia para assinalar incorreta. Ele fala assim, a confissão formal e circunstanciada do investigado é uma das condições legais impostas no acordo de não persecução penal. Aqui o problema vai estar, a discussão vai estar sobre a palavra condição. Por quê? Porque eu, particularmente, entendo que a confissão é um pressuposto, não é uma condição.
Você não faz um acordo de persecução colocando como condição a confissão. A confissão é um pressuposto. Eu só faço o acordo se você confessar, se houver a confissão. Então, tudo que está no caput do 28A é pressuposto e tá não condição. Condição é aquilo que ele vai ter que cumprir depois. Então é esse ponto ali, eu não sei como que vai ter, eu preciso ver o gabarito para ver o que ele considerou incorreto para aí a gente aferir isso daqui. Então eu achei que processo penal foi esse panorama. Constitucional, eu queria falar também, já aproveitar e aí eu encerro, constitucional... A examinadora, ela procurou, eu achei um pouco difícil em algumas partes aí a prova, ela procurou concentrar temas mesmo. Então nós tivemos controle de constitucionalidade, isso é batido, sempre cai, esperava até caísse mais. Processo legislativo sempre cai e caiu também. Nessa parte não foi, acho que não foi tão problemático. Em relação a direitos e garantias fundamentais, a prova foi muito fraco delas. Teve lá uma alternativa que tratou do direito ao esquecimento, tratou de censura, enfim, que pode, enfim, estar ligado ao tema. CPI, foi uma pergunta também interessante, que não é difícil, tratou de CPI. Como eu já imaginava, caiu defesa do Estado e das instituições democráticas. Teve ali uma questão com algumas alternativas sobre estado de sítio, etc. É um tema, hoje em dia, não sei porquê, mas um tema bem candente, né? Eu não sei por que é isso, né, Rogério? Mas eu acho que ele não está vendo aqui, mas deve ser por causa disso aqui. Fazendo um merchan. Gostei. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais foi cobrado também, e funções essenciais da justiça. Nessa parte do Ministério Público, você teve uma questão só, e eu achei que fugiu também um pouco do que se costuma cobrar. Vedação foi cobrado fácil, uma vedação questão fácil, criação de ouvidoria fácil, a questão da legitimidade na ação civil pública, remoção compulsória e Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, ela preferiu concentrar vários temas que poderiam dar questões separadas numa só questão, fazendo uma alternativa para cada um. Eu já entendia que podia cair sobre Conselho Nacional, sobre a questão da inamovibilidade e a questão da vedação. Já imaginava que poderia cair. Não imaginava a questão da ouvidoria, por exemplo, não tem tanta importância, não a ouvidoria em si, mas essa regra. Direitos sociais, ordem econômica e financeira e questões relacionadas à administração pública. Do ponto de vista constitucional, foram dois temas que ela cobrou muito. Foi talvez aí o ponto de maior incidência na prova de constitucional, foram questões relacionadas à administração pública e à ordem econômica e financeira. Já era esperado também, tendo em vista a formação da examinadora, né? Enfim, esse é o panorama geral dessas duas matérias e ao longo da semana aí a gente vai nas redes sociais detalhando melhor aí nossas impressões. Joia. Antes de passar para o próximo, quem está no nosso grupo de estudos para o MP do Rio, amanhã nossa aula inaugural comigo, então informem-se lá na plataforma, tem o link. Amanhã das 8 às 10, aula inaugural comigo, segunda fase MP Rio. E pensando na segunda fase do MP São Paulo, eu quero mostrar novamente aqui, ó, rsonline.com.br, aqui você tem um banner com tudo sobre os cursos de preparação para a segunda fase. Gente, dia 12, terça-feira, nós 4 aqui vamos estar no YouTube falando sobre preparação para a segunda fase do MP de São Paulo. Então, dia 12, no meu canal do YouTube, à noite, nós vamos discutir preparação para a segunda fase do MP de São Paulo. Agenda aí, dia 12, terça-feira, nós 4, vamos estar no meu canal do YouTube. Ferracini ou Fabrício agora? Vai lá, Fabrício, vai lá. Bem, eu ouvi aqui rapidamente também várias matérias e uma coisa que ficou assim muito patente nesse concurso é algo que a gente já vinha falado antes. Primeira coisa, o raio-x que o Ricardo fez foi muito importante para quem analisou esse raio-x. E eu vou dar um exemplo, por exemplo,
O pessoal está falando muito de empresarial. O mesmo examinador de empresarial, que é o Dr. Marco Antônio, ele é o de processo civil. Ele é professor de empresarial. A prova de empresarial ela foi muito extensa, as alternativas com vários parágrafos, então foi muito cansativo, mas era esperado. Ele não só é professor empresarial, como ele trabalha na procuradoria voltada para falência e recuperação judicial. Então, era batata. Caiu falência e recuperação, um tema difícil, aí, bem específico. De né? penal, viu, Fabrício? Caiu crimes falimentares também, viu? Pois é, olha só. De baixa incidência. Além disso, ele cobrou uma de estabelecimento empresarial, que não era tão difícil, mas era um pouco doutrinária, cobrando aí a questão da condição de eficácia. Falou um pouco sobre valores mobiliários e debêntures, que também está mais ligado à sociedade anônima, mas não fugiu do que até o Ferracini sempre falou. Empresarial tem que estudar falência, tem que estudar a lei de sociedade anônima, daí um pouco de título de crédito que acabou não tendo tanta incidência. Outra coisa muito importante que a gente tratou em algumas lives anteriores, o pessoal que nos acompanha, eu acho que conseguiu sair na frente, foram as modificações pontuais que esse edital teve. Né? O nosso edital sofreu algumas alterações, só alguns pontos. Então, por exemplo, na infância, ele teve um acréscimo sobre audiência concentrada. Caiu uma questão inteira sobre audiência concentrada, cobrando não só audiência concentrada, mas cobrando a recomendação 98 do CNJ, também a 118 e 87. Quem estava atento para essa modificação, e aqui eu fico até bem satisfeito de saber que nos simulados, Rogério, a gente cobrou várias questões sobre audiência concentrada, então creio que ajudou bastante os alunos. Mas na linha aí do que o Silvares comentou em processo penal, porque é o mesmo examinador, o Dr. Walter, foram algumas questões muito letra de lei. Né? Então teve uma questão lá que cobrou a diferença de direito à liberdade e direito ao respeito. É texto de lei, mas é aquela coisa. Primeira fase, a gente sabe também que não tem muito como fugir do texto de lei. É difícil. Segurança, né? O examinador fica com maior segurança, né? Ele não corre risco. De fato, exato. Enfim, mas eu acho até que na infância ele navegou um pouco, ele trouxe uma questão de adoção, uma questão sobre sanções administrativas, teve uma questão aí que o pessoal está já dizendo como polêmica, a diferença se era multa ou se era como que era. Trouxe uma questão de SINASE e uma questão também sobre crimes eleitorais. Crimes na infância do ECA. Em eleitoral, também foi uma surpresa, mas basicamente das 3 questões caiu federação partidária e coligação. E que também a gente cobrou aí Batemos tanto simulados, nisso, né, Fabrício? Exatamente. É a maior novidade do cenário, né? É muito recente a lei, né? É muito recente a lei. Inclusive, eu fiquei bem satisfeito porque uma das questões, ela cobrava, inclusive, se aplicaria ou não já para essa eleição e teve uma questão aí do simulado que cobrou uma das alternativas exatamente isso. E, aliás, o Rodrigo Zílio, no nosso aulão, falou sobre isso também. Falou sobre a anualidade no caso da federação. Já em administrativo, né, a gente tinha aí um perfil de banco e por isso que era a importância do pessoal saber. Tanto o procurador Marco Antônio, né, empresarial, quanto a doutora Juliana em administrativo, eles têm um perfil muito forte acadêmico. Né? Ela é totalmente voltada à academia. Então, quem conseguiu ali analisar um pouco das matérias que ela tratava, não se sentiu surpreso, porque uma coisa que me surpreendeu foi que tivemos 4 questões envolvendo lei de licitação. Então, lei de licitação, principalmente pela mudança que houve, uma lei densa e extensa, mas uma questão de uma pergunta prática e outras 3 questões envolvendo questionamentos da nova lei. Daí, fugindo disso, ela perguntou sobre intervenção do Estado na propriedade, ela perguntou sobre ato administrativo, também sobre agências reguladoras
e atos administrativos e conceitos jurídicos indeterminados, o que é bastante focado na área que ela atua dentro do direito administrativo. Então, quando a gente fala para o pessoal, veja o raio-x, que você consegue dar uma direção no seu estudo, o pessoal não se surpreenderia, né? Não teve uma questão cheia, né, como o Ferracini comenta, sobre improbidade, o que às vezes é um pouco frustrante, né, para quem está fazendo o concurso do Ministério Essa foi Público. surpresa, né? Né? E a gente esperava que isso iria cair. Mas caiu, por exemplo, mas porque ela não é do Organização Ministério Social Público, e OCIP. Então, esse é o ponto. Esse é o né? ponto, porque ela não é do Ministério Público, por isso. Exato. Mas daí caiu uma questão de Organização Social e OCIP, né? Que também sempre tem uma certa incidência. Você vai falar de difusos, Ferracini? Não, se você viu, fala aí, eu Não? faço. Eu dei uma passada rápida de olho também, porque são muitas questões, né? Mas daí em difuso, especialmente, ele tratou alguns temas de uma questão, por exemplo, uma de consumidor, uma de urbanismo, uma de ação popular, tratou de legitimidade do Ministério Público, duas de ambiental, mas o que me chamou a atenção foi que ele trouxe 3 questões de ensino. 2 questões específicas da Lei de Diretrizes e Base e uma sobre a liberdade de ensino. E as outras questões ele tratou sobre questões mais doutrinárias e conceituais de direito coletivo, de interesses individuais homogêneos. Por que eu estou chamando isso a atenção? Porque isso sinaliza para mim um possível direcionamento de peça prática ou de questão. Lembrando que... De peça não, de dissertação, né? Dissertação. Exatamente. Exato, dissertação e questão, porque difusos e coletivos tem que ter uma questão ou uma dissertação. Então, acho que agora o foco na segunda fase, o pessoal tem que fazer essa leitura do que eles cobraram aí na primeira fase, difusos, eu acho que sinaliza nesse lado da educação, e provavelmente é nesse sentido que venha na segunda fase. Basicamente isso. Só fazer um adendinho, Fabrício. Desculpa, Rogério, vai lá. Não, pode fazer o adendo, mas antes de você começar, eu queria dar um recado. Vai lá. Depois do adendo, depois tá. Lembra o ano passado que quem é aluno do ano passado, eu falava, olha, feminicídio vai cair na primeira fase, não caiu. Né? O que aconteceu? Era tema de dissertação da segunda fase, não foi sorteado, mas foi tema de dissertação da segunda fase. Então, improbidade não caiu na primeira fase, uma matéria desse tamanho para o Ministério Público. Crimes em licitações e contratos administrativos, não caiu na primeira fase. Eu falei, competência, não caiu prisão. Mas deixa eu até, antes de passar para o Ferracini, gente, estou vendo aqui, e vi a Flávia Ferrari, ela é a nossa coordenadora, junto com o André, de carreiras para tribunais, analistas e tal. Amanhã no RS Online, nas redes sociais do RS Online, amanhã à noite, a Flávia, a André e 2 convidadas vão falar da volta dos concursos de analista técnico para tribunais. Então, assistam amanhã nas redes sociais do RS Online. Manda ver, Fabrício. Fabrício acabou, né? Agora é o Ferracini. Vamos lá, falar um pouquinho sobre civil, processo civil e direitos humanos. Achei as 3 provas inteiramente previsíveis, não fugiu do que a gente colocava, bateu em cima da divisão que a gente coloca sempre. 70% das provas, elas são previsíveis, elas repetem questões, elas repetem sempre temas clássicos. 70% da prova. 30% ele pega nas chamadas matérias subsidiárias. Isso eu repito toda semana para os alunos da RS Online no vídeo que eu gravo ali. E foi em cima. Qual foi a divisão que eu coloquei em direito civil para quem acompanha conosco? 50% da prova do Ministério Público, nos últimos 20 anos, ela é dividida entre direito de família e parte geral de direito civil. Quantas questões foram entre parte geral e direito de família? 5 questões, sendo um examinador desembargador. Tá? Repetiu exatamente a previsão que a gente vinha colocando. Tá? Onde é que vão se concentrar as questões de parte geral? Pessoa natural e negócio jurídico. Bingo! Pessoa natural, 2 questões, uma envolvendo
registro civil, né, a parte de transgêneros, que também é super atual a questão e foi batido várias vezes, né, inclusive no aulão, a discussão do nome dos transgêneros, né? Tudo isso absolutamente previsível. E negócio jurídico também em cima, né? Não fugiria um desembargador de uma questão de negócio jurídico jamais. Então, as 3 questões de parte geral dava para ter acertado dentro dessa previsão que nós fazíamos antes. 2 questões de direito de família, também em cima do que foi colocado dentro das nossas previsões e divisões do estudo de vocês que estavam conosco na primeira fase, tá? Não fugiu em absolutamente nada. União estável, regime de bens, clássicas questões de primeira fase de Ministério Público, bateu no tradicionalíssimo nessas 5 questões. 50% dava, assim, mas estava totalmente previsível. Fora disso, uma questão de responsabilidade civil, envolvendo extravio de bagagem, né, muito mais jurisprudencial do que de letra de lei, embora tenha a Convenção de Varsóvia em cima disso tudo, né, mas também era previsível no restante da divisão. Uma de responsabilidade civil, uma de direitos reais, que é o que sempre cai, Eu falei, vai mudar. Aquela divisão do 93º foi uma coisa completamente fora do normal das provas de Ministério Público, sendo concentrado uma quantidade muito grande em direitos reais. Isso não vai se repetir, vai cair uma só de direitos reais e vai cair em propriedade. Caiu condomínio edilício, zebra, né? Condomínio edilício não é a matéria que mais cai no MP, mas caiu propriedade dentro daquela previsão que nós tínhamos. Sucessão. Marcelo Milagres começou a falar de sucessão no aulão, ele falou, vai cair sucessão testamentária, testamento vital. O professor João Aguirre, quando ele fez a aula para o pessoal que está se preparando conosco, ele bateu, testamento vital, pode cair. Caiu, novamente. Previsível também uma questão de sucessão dentro da divisão. Totalmente previsível. Até aí, previsão tranquila. E aí ele inova, né? Aí ele traz contrato de locação em uma questão. É a 3ª vez na história do Ministério Público que cai contratos em espécie. Embora essa questão do contrato de locação, para quem acompanha um pouquinho de jurisprudência, basta acompanhar no Instagram alguma conta de jurisprudência do STF, saberia acertar essa questão. Tá? A questão de uma alteração jurisprudencial que houve do STJ para o STF, no tocante à responsabilização do fiador, acertaria, não era uma questão difícil. Essa questão não é previsível. Essa não era previsível. E caiu o vício redibitório em parte geral de contratos, que a gente sempre coloca. Se cair contratos, cai parte geral. Então, o que não era previsível dentro de direito civil foi uma questão apenas, a parte de contrato de locação, embora a questão fosse fácil para quem acompanha jurisprudência. Tá? Não foi uma questão difícil, não. As questões um pouquinho mais complexas foram que envolveram responsabilidade civil e, evidentemente, contrato edilício não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil. Mas prova previsível. Pelo menos 90% da prova foram 9 questões dentro da divisão clássica de direito civil para a prova do MP de São Paulo. Tá? Não achei uma prova fora do normal, não. Uma prova que quem fez o estudo programado, quem fez o estudo direcionado, a prova de civil passou tranquilamente. Não titubeou muito, não, nesse sentido. Em processo civil. Processo civil não foi uma prova fácil, tá? Processo civil não foi uma prova fácil, não. Mas também 70% da prova dentro das matérias clássicas. 70% da prova dentro de matérias clássicas. Caíram 2 questões de sujeitos de processo, que a gente conversa sempre com vocês, que é a matéria que mais cai dentro de processo civil. 2 questões de sujeitos de processo, então era seguir a programação. Quem estudou sujeitos de processo bateu tranquilamente nessas 2. Uma batia em litigância de má-fé, né? E a outra na questão de assistentes. Eu não cheguei a ler mais profundamente, mas me parecia que era nesse sentido a questão. Competência, caiu novamente, envolvendo estatuto do idoso, mas caiu competência, que também é uma questão clássica, está entre os 5 temas que mais caem em processo civil dentro do histórico de incidência do Ministério Público de São Paulo. Então não ia fugir. O que me chamou a atenção? 3 questões envolvendo execução civil. Da mesma forma que caiu muito execução penal, caiu muito execução civil, muito. Aí está acima da média.
Execução civil normalmente cai uma questão na prova de processo civil, mas 30% da prova vinculado à execução civil, isso evidentemente direciona a situação pessoal do examinador, que além de estar ligado a essa parte de execução, é muito ligado à parte de falências, né? Então, ele buscou duas questões ali envolvendo execução por quantia e uma a respeito dos sujeitos da execução. Muita coisa, muita coisa. Mas é a última matéria que a gente estuda em processo civil. Né? Pois é. Na nossa programação, não foi, né? Ela estava ali dentro do tradicionalzão para o pessoal, porque a incidência de uma questão em execução civil é clássica também. Não vai fugir. Lógico, caiu um pouco mais, mas estava dentro da programação. Dentro da previsão que cairia pelo menos uma de execução civil. Se abrir um pouquinho mais o estudo, tranquilo, nessa parte não houve surpresa de que cairia uma de execução civil, caíram 3. Quem estudou bem essa parte, tinha lá execução por quantia dentro da nossa previsão, tranquilo. Outra questão de tema clássico, prova em espécie. Prova em espécie, não existe prova do MP de São Paulo que não tenha uma questão sobre prova em espécie. Ela está entre as 3 matérias que mais caem dentro de processo civil. Então não e vai processo penal também, né, Francine? Teve uma alternativa. Teve uma alternativa esse ano. Pouco, né? Pouco, mas... Nada. Mas se repete, né? Se repete, é sistemático, está dentro daqueles 70% que se repetem sempre que a gente coloca para vocês. O que surpreendeu dentro de processo civil? Petição inicial, essa questão de petição inicial que envolvia improcedência liminar, para quem fez o curso de extensão, estava lá programada no nosso curso de extensão, mas já está dentro das matérias subsidiárias. Não é aquela matéria que se repete sempre. Ela inovou. Não era difícil a questão era a letra de lei também, não era complexa, mas não é matéria que sempre cai. E aí ele surpreendeu em habeas data. Né? Trazer habeas data para processo civil é surpresa. Isso era mais para constitucional. A questão não foi tão difícil, mas para processo civil, trazer habeas data em processo civil, sim, é surpresa. Era mais previsível que ele trouxesse mandado de segurança, por exemplo, e não trouxe. Não trouxe, né? Preferiu bater em habeas data, aí sim, uma surpresa. Mas não acho que tenha causado grande espécie esse tipo de questão no aluno, não. A maioria dos alunos leu habeas data dentro da nossa programação, tinha em constitucional, não em processo civil, mas tinha em constitucional, e não causou grandes problemas. E aí, uma típica questão, quando a gente fala que o examinador vai ficar na zona de conforto dele, porque é ali que ele domina, uma típica questão de quem atua com falências, né? Ele misturou a lei de falências com o processo civil em uma questão. Era previsível essa questão? Era possível que caísse, mas aí a gente separou para o estudo de direito empresarial dentro da nossa programação. Então, na prova de processo civil, o que foi surpresa? O carregamento de questões da parte de execução, mas não que execução seja uma surpresa cair, porque sempre cai. Execução está dentro das matérias óbvias de inserção, dentro daqueles 70% de matéria que a gente fala que repete-se em toda a prova. Essa questão que envolvia a lei de falências com o processo civil, essa sim, surpresa, não pelo examinador, mas por inserção, pelo histórico de incidência, e habeas data. Tá? Habeas data, repito, é uma questão batida, mas dentro de uma prova de processo civil, tranquilo se imaginar que possa fazer um espelhamento do seu estudo de direito constitucional sobre habeas data, responderia com o pé nas costas essa questão de habeas data. Tá? Uma prova um pouco mais complexa que direito civil. O processo civil foi um pouquinho mais difícil do que processo civil, e menos sistemática do que direito civil também, tá? Processo civil foi menos sistemático. Você sentiu falta de ação civil pública, inquérito civil, TAC? Pois é, dentro do histórico do MP, processo civil, essa parte de direitos superindividuais processuais, ele não é tão explorado dentro de processo civil, ele vai mais para a parte de direitos difusos. Dentro do histórico, das 14 questões de direitos difusos, 5 questões ficam entre tutela geral dos difusos e a parte processual. Então, é uma sequência histórica nesse sentido. Ele tira um pouquinho da parte de processo civil, mas depende muito do examinador, né, cara? Depende muito do examinador. Esse examinador, eu tinha esse feeling que ele não iria explorar tanto essa parte de direitos superindividuais, não. Tanto é que nas revisões, quando a gente conversava, eu não batia isso tanto aos alunos
na parte, eu achava, ó, se cair, essa parte processual vai cair mais em difusos e parece que caiu mesmo, caiu mais. Caiu isso daí, teve esse percentual. Em difusos, né? Eles mantêm um percentual bastante clássico nessa parte. E para finalizar, direitos humanos. Direitos humanos, assim, a hora que eu abri a prova, o sorriso veio aqui, né? Primeira matéria que caiu. O que a gente mais bateu com o aluno durante toda essa preparação? Vai cair racismo, vai cair o Estatuto de Igualdade Racial. A primeira questão, bluff, né? E mais do que isso, eu coloquei isso na conversa que eu tive com os alunos dentro do RSC Online. O examinador não iria para a parte geral de direitos humanos. Eu falei, ele não vai fazer questões de direito da parte geral. Se fizer, vai fazer Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Não caiu nenhuma questão de parte geral de direitos humanos, tá? Não caiu nenhuma das convenções, nada de apanhado geral conceitual, histórico. Definição, características, etc. Tudo, né? No aulão eu bati isso. Falei, olha, não vou falar para esquecer, porque nem dava para falar uma coisa dessa, se arrisca demais. Uhum. Mas era uma tendência absolutamente oposta da prova do 93º. Tanto é que eu coloquei no aulão a divisão do 93º, eu falei, olha, só caiu uma de direitos humanos em espécie, que foi a questão do tratamento de pessoas com deficiência, com pessoas com deficiência mental, né? Só uma. Eu falei, vai inverter isso completamente. O estilo do examinador é outro. O examinador é muito mais focado na parte dos direitos humanos em espécie. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Foi extremamente satisfatório ver isso. E o pessoal lembrando a aula da Lívia aqui. Trouxemos a Lívia Santana, que deu 4 horas de aula sobre racismo, sobre população de rua e comunidade LGBTIQIA+. Caiu a questão de gênero também, né, Rogério? Bateu na questão de gênero, que a gente falava tanto. Aliás, eu lembro que a gente falou para os alunos, gente, primeira vez que o edital do MP de São Paulo cobre mais de um ponto a questão do gênero. Violência de gênero, igualdade de gênero. Primeira vez que o edital estava gênero o tempo todo. Estava na cara que ia cair. E o outro tema que caiu também, que eu coloquei demais para os alunos nas revisões que nós fizemos. Falei, o examinador ele está atrelado na questão de moradia. Caiu pessoa em situação de rua, que a gente bateu tanto, está lá na previsão de estudo nossa, do RSC Online na parte de direitos humanos, pessoa em situação de rua. É uma matéria a ser explorada, uma matéria inovadora, uma matéria que tem resoluções do CNMP. Então, iria ser explorada, uma questão cheia com população de rua, que é bastante legal. O edital era muito inovador em direitos humanos. Então, seria explorado. E aí, uma questão clássica, uma questão que se repete demais, que tem 17% de incidência dentro dos 21 anos de MP, então, é a terceira matéria com mais incidência dentro dos direitos humanos, que é a pessoa com deficiência. Ele iria fazer uma questão com pessoa com deficiência, né? Aliás... Lembrando que penal caiu uma questão, 5 alternativas explorando crimes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso eu percebi também, viu, Ferracini? Repara como os assuntos casaram, ainda que involuntariamente. Racismo em penal, racismo em direitos humanos, pessoa com deficiência em penal, pessoa com deficiência em direitos humanos, a NPP em penal, a NPP em processo... falência empresarial, falência civil. Processo penal teve uma pegadinha da Lei Maria da Penha também. Sim, isso aí, ou seja, o mesmo tema explorado de forma multidisciplinar. Achei a prova de humanos assim, mas muito bem feita, assim, muito, de um nível altíssimo em termos dos temas a serem debatidos, tá? Os temas atualíssimos dentro do MP, fincando mais uma vez aquela velha máxima que a gente fala, legislação nova, discussões atuais, e dia a dia do promotor de justiça é o que é mais explorado dentro da tua prova preambular. E foi exatamente isso que caiu. Acho que a divisão não fugiu dentro do que a gente colocava, não, Rogério. Muito pelo contrário, tá? Bateu em 99% do que a gente vinha conversando. Muita gente etiquetando a prova como difícil. Eu falo como uma pessoa que trabalha alunos que se preparam para o MP desde antes de eu ingressar no MP.
Eu ouso dizer, e vou ser muito rápido, até queria a opinião de vocês também muito rápido aqui, eu ouso dizer que foi uma das provas mais bem feitas do MP dos últimos tempos. Disparado. Eu acho que um nível que condiz com o MP de São Paulo e o número de candidatos, prova bem feita, onde o examinador ele não corre risco na primeira fase, não é uma fase para se correr risco, quando cobrou jurisprudência, francamente majoritária ao simulado. Então, eu queria a opinião de vocês. Eu aplaudo a prova do MP de São Paulo. Eu achei também. Eu achei que, de um modo geral, ela manteve aquela tendência do estilo de prova do MP de São Paulo, que é bem característico. Bastante cobrança na segurança ali, da lei seca, etc. Isso, por um lado, ela pode dificultar quando se cobra alguns detalhes que não são ali tão importantes. Tal. Mas, de modo geral, foi isso. Como eu falei, alguns temas eu senti falta, mas pode ser que eles apareçam lá na frente. Né? Pode ser que ele tenha deixado isso para depois. Fácil não foi, ninguém está dizendo que foi fácil. Não foi. Não, fácil não foi. Nem um pouco. O que eu digo e reafirmo é o seguinte, uma prova para o MP de São Paulo com 19 mil candidatos não pode ser fácil. Ela tem que ser, pelo menos, média. Porque senão você nivela por baixo e a nota de corte vai lá para casa do chapéu. Do chapéu. Vocês dois, o que vocês acharam, Ferracini e Fabrício? Vai lá, Fabrício. Eu achei eu achei esperado dentro de empresarial o nível de dificuldade, e esse é um nível de dificuldade que tem em outras provas, porque geralmente promotor, quem quer ser promotor não é o cara expert em empresarial. Então, e essa dificuldade é para todo mundo, então o pessoal se desespera, mas não precisa se desesperar. Todo mundo sentiu essa dificuldade. Quem navegou com muita tranquilidade em empresarial, talvez esteja até prestando um concurso errado, né? Porque não faz parte. E são 4 questões, então acho que o pessoal tem que esperar, o pessoal acaba formando uma opinião muito rápida aí da prova e, no geral, pelo menos na leitura que eu vi rápido, empresarial, eleitoral, infância, administrativo e, sobretudo, difusos, foi bem dentro do esperado. Eu percebi assim que até pelo perfil de todos eles, em eleitoral caiu crime de captação de sufrágio, em infância caiu crimes do ECA, então teve uma vertente muito forte aí para o direito penal em outras matérias. Essa intersecção entre as matérias também demonstrou que eu acho que vem isso daí na segunda fase. E o final, eu percebi assim pela leitura da prova rápida e perfil da banca, que vai ser uma banca que vai buscar um olhar muito humanístico do candidato. Ô, Fabrício, eu acho que esse é o perfil que a banca vai buscar. O Juan Vasquez está assistindo e o Juan deve estar puto, porque perdeu 3-1 do Corinthians. Né? Então, o Juan está aí que nada, empresarial é demais. Ele está puto, ele está comemorando. Por quê? Porque futebol ele não tem como comemorar. Né? Tomou 3-1 do Corinthians. Então, Juan, paciência. Ferracini, deixa eu avisar o seguinte, gente. Lançamos, e começa dia 18, salvo engano, grupo de estudos para o MP de Minas, hein? Grupo de estudos para o MP de Minas. Entre no RS Online, apenas 100 vagas. Eu acho que ainda tem vagas. Grupo de estudos para o MP Minas. Projeta-se edital em junho, com prova em setembro. Junho, julho, com prova em setembro. Então, grupo de estudos para o MP Minas, 100 vagas, RS Online. Também entre no site, já tem 2 produtos para o MP São Paulo, segunda fase. Começam semana que vem. Fiquem atentos. Acho que esses são os recados. Deixa eu pedir o seguinte, tem como um de vocês ceder lugar para o Juan? Eu queria colocar o Juan aqui para falar de empresarial, pode ser? Fica à vontade. Pode. Sim, se quiser eu saio. Eu saio aqui. Todo mundo louco para sair, né? Não. Você vê, não, eu saio, não, deixa que eu saio. Quem sai sou eu, porra. Não, eu saio. Quem que sai para o Juan entrar aqui? Eu sou o mais novo, eu saio. Tá bom. Vamos lá, valeu, Fabrício. Vou chamar o Juan. Juan, vou te chamar aqui, Juan. Deixa eu chamar o Juan aqui. Vamos ver se o Juan ainda está assistindo. Peraí.
Vamos ver se o Juan entra aqui. Juan Vasquez. Cadê o Juan? Tá aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se ele entra aqui. Ó, proibido falar de futebol, senão a conexão dele cai. Deixa eu ver aqui se o Juan pode entrar, falar um pouquinho de empresarial para nós. Ele torce Botafogo, né? Então, dá dó. Pô, o Fabrício saiu para você entrar, Juan. Você não vai entrar? Todo mundo aí, ó. Todo mundo. A hashtag entra, Juan. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Juan, sabe o que ele foi fazer? Ele foi tirar a camiseta do Botafogo. Vamos ver, estou chamando. Enquanto o Juan não entra, só adiantando, Rogério. Pessoal, não fique se apegando à questão de SA dentro de direito empresarial, não, tá? Foi zebra cair SA. SA não cai em prova do MP. Então, se você não estudou, provavelmente 99% do pessoal não estudou SA, ou passou por cima do estudo. Mesma situação de condomínio edilício. Não se apeguem às questões que são raras de cair. Essas questões você pode errar. Que você não pode errar, as questões que a gente sabia que vai cair. Não dá para errar negócio jurídico, não dá para errar aquelas previsões de direito de família. Tá legal? Agora, direito de falência, por exemplo, era muito mais importante que você acertasse, porque era totalmente previsível que fosse explorado, do que a parte de SA. SA cai muito, muito, muito pouco no MP de São Paulo. Se você errou, ok, não há problema nisso. Eu acho que o Ferracini, acho que o pessoal está muito traumatizado com a prova de empresarial, viu? Está entrando um monte de mensagem aqui no Telegram falando sobre isso. Mas não é, vamos esperar o gabarito, pessoal. Vamos lembrar o que eu falei no aulão. Eu, quando fiz a prova empresarial, eu chutei tudo C, acertei mais do que se eu tivesse tentado fazer. Verdade. Gente, já deu aqui uma hora, deixa eu mostrar aqui para a galera. Não se esqueçam, segunda fase do MP São Paulo, 2 produtos no RS Online. Você clicando aqui, você tem 2 produtos, você tem o grupo de estudos para a segunda fase do MP de São Paulo e o rodada de simulados. No grupo de estudos também tem simulados. Os simulados são corrigidos de maneira individualizada, tá? O grupo de estudos, ele tem várias ferramentas, tem aulas, tem mesa de estudos, tem planejamento, tem material, etc. Aliás, tem 10 horas de aulas comigo, como resolver e trabalhar peças práticas do MP. Agora, o outro produto são só rodadas de simulados, sempre com correção individualizada, tá joia? Correção da dissertação e da peça, né? Que da peça prática. Entre são só 100 vagas. E por que são só 100 vagas? Porque senão nós não temos como dar conta de uma correção padrão ouro. Pessoal, quero agradecer imensamente Ricardo, Ferracini, Fabrício, que já saiu, o Juan, que falou que está sem condições de entrar, significa que deve já estar de pijama ou chorou o dia inteiro e está com o olho desse... Está com os olhos desse tamanho, porque deve ter chorado, né? Primeiro jogo no Brasileirão, toma 3-1 do Corinthians. Ô, Juan, se eu sou você, eu não entraria mesmo. Mas, pô, cara, mas a gente prometeu não falar de futebol, se você entrasse, Juan. E não foi nem caridade. O Palmeiras perdeu de 3 ontem também, mas foi caridade. Tem que fazer caridade de vez em quando, né? Agradecer a Denise, que está acompanhando a gente lá de Barcelona. 5 horas de diferença, gente. 5 horas. Galera, então, obrigado. Terça-feira, amanhã à noite, tem aula para a galera do MP do Rio, segunda fase. Você está no grupo de estudos do RS Online para o MP do Rio? Amanhã tem uma aula comigo. E terça-feira temos uma aula aberta no YouTube com os 4 que estavam nesta live, com os 4 explicando como se preparar e o que esperar da segunda fase do MP de São Paulo. Então, terça-feira à noite você tem um compromisso com o RS Online lá no meu canal do YouTube. Galera, obrigado. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.